Oiê, tudo bem? Eu sou a Bia Couto. Estamos aqui na Rede Vivax de televisão com o podcast Pod Vivax. Você aí quer falar sobre gastronomia? Quer, sim, senhor. E você aí já ouviu falar em cozinha brasileira, cozinha regional brasileira? Lógico que já ouviu falar. Você está aqui no Brasil e quem não está aqui no Brasil já ouviu falar que nós aqui no Brasil nós temos um mundo aqui. O que você não sabe é que hoje eu tenho uma pessoa incrível que vai fazer um bate-papo comigo, um bate-bola sobre cozinha regional brasileira. E eu tô falando com o melhor, sabe quem? Carlos Ribeiro. Ah, muito obrigada, até que enfim, obrigada, até que enfim. Professor, porque foi lá da faculdade, professor Carlos Ribeiro, seja bem-vindo ao nosso podcast Pod Vivax, que honra nossa! Eu que agradeço, Bia, é um prazer estar com você mais uma vez. Eu peço desculpas pelas vezes que você me convidou e eu não consegui. Não, nossa, olha, é o que eu falo, uma hora vai, uma hora dá, e eu sou insistente, oxe, se eu não sou. E deu certo, né? Então vai ser um prazer esse nosso bate-papo e falar da nossa cozinha brasileira, que é tão grande, tão maravilhosa e num país tão rico e cheio de tradições e de histórias. Então a gente vai falar sobre essa nossa cozinha, sim. Ai, que gostoso. Eu quero um pouquinho assim, ó, que o Senhor se apresente. Eu falo Senhor porque o Senhor é o Senhor, né? Eu tenho tanto respeito, tanta admiração. Você sabe disso, né? Tanto que eu gosto de você. E o quanto eu gosto de você e da sua família. Tem uma história muito boa com vocês juntos. Eu sei. Me fala, quem que é esse ídolo que eu tenho, chamado Carlos Ribeiro? Quem é? Então, meu nome é Carlos Ribeiro, eu sou natural de João Pessoa, na Paraíba. E eu moro aqui em São Paulo há mais de 30 anos, boa parte da minha vida eu já estou aqui. Eu vim para estudar há alguns anos atrás, na Universidade de São Paulo. Eu fiz o mestrado, comecei fazendo doutorado. E foi sempre buscando no segmento da cozinha brasileira, né? E de diversas formas que a cozinha brasileira foi seguindo. Tive a oportunidade de dar aula em várias faculdades, inclusive na UTEC. Exatamente. Aula na graduação, na pós-graduação. Foi mesmo? E outras faculdades também, que você não possa imaginar. Fiquei anos na Uninove, fiquei na FAAP, em Morumbi. Onde tinha escola, Carlos Ribeiro deu aula. Não falei que é de peso? Eu tô falando que meu ídolo. Bom, aí a parte mais bonita que eu gosto, eu sempre tive vontade de escrever um livro, né? Isso há muitos anos atrás, há mais de 20 anos atrás. E aí, eu falo que eu sou diferente de todo mundo, eu já comecei logo com 5. Verdade. Verdade. Foi o professor Rubens, meu pai, que me chamou para fazer um livro, e daqui a pouco ele foi. Aí foi o segundo. Faz mais um, vamos fazer 5, fechar o pacote, fechou isso. O pacote. Eu não esqueço nunca. É bem meu pai. Todo mundo começa com 1, eu comecei com 5, né? Foi muito, muito bom. A festa foi linda. E o conteúdo também. Isso. Então, Editorotec. Não, e eu falei, gente, que pretensão a minha falar um monte de coisa, assim, mas o livro ficou muito bonito, os alunos utilizaram bastante. E muitos alunos usam até hoje, né, nos seus preparativos, principalmente aquele que fala da parte de montar uma cozinha. Um mini manual, né, que a gente criou lá junto. Sim. Uma equipe junto, sua tia, todo mundo. Foi mesmo, A gente fazia tudo em conjunto. E aí, depois disso, surgiram outras oportunidades, né? Então, eu tive a oportunidade de ir ao Japão. E nessa minha viagem foi para falar da cozinha brasileira. No Japão? Essa eu não lembro. Fui 2 vezes. Verdade? Isso, a convite do governo da universidade. Porque eles amam, né? A cultura brasileira, eu sei. Exato. E lá os meus alunos ouvintes eram todos alunos que haviam feito programa de intercâmbio cultural e falavam português também. Então, o meu curso chamava-se Paisagens Brasileiras. E eu acabei conhecendo bastante sobre a cultura do Japão. Fiz uma viagem muito longa e pude visitar as 47 províncias no Japão. E fui anotando as receitas e na volta, a Prazeres da Mesa, a revista Prazeres da Mesa,
estava faltando um ano e meio para os 100 anos da imigração japonesa no Brasil. Eu lembro dessa festa. Exato. E aí eu fui fazendo umas entrevistas nos principais estados brasileiros onde a comunidade japonesa estava. E aí a minha orientadora falou assim: Carlos, por que você não aproveita e não escreve sobre isso, um livro? Na época também o diretor Jô Takahashi, que era o diretor de cultura da Fundação Japão, falou: olha, acho que você podia fazer esse estudo comparativo, já que você sabe escrever e tudo mais. E aí eu fiz o livro. O que é que eu fiz? Eu peguei as receitas clássicas, principalmente da cozinha de família, da cozinha de panela. Do Japão? Do Japão, que chama Cozinha Nabe. E aí quando eu visitei os japoneses do norte do Brasil, de Belém, da Amazônia, depois fui para o Paraná. Aí fui fazendo assim, o que eles encontraram quando vieram há 100 anos atrás e quais foram as adaptações e os ajustes que fizeram. Eu nem imagino. Foi lindo. E aí eu pensei, como é que eu vou escrever isso se eu não sei fazer os originais? E aí, o meu caminho é sempre cheio de bons caminhos. Eu conheci no Recife o senhor Yoshi Matsumoto, que era dono de um restaurante muito importante, muito tradicional lá. E ele era ao contrário. Ele era um japonês. Certinho. Deixa eu falar. Tudo certinho. Eu bagunceiro. Eu já tô vendo. Mas ele era como eu, animado, explosivo, falante e tal. E ele falava com um sotaque japonês e ao mesmo tempo com um sotaque pernambucano. Não consigo. Não dá. Não tem. Como que pode? Ele era uma atração. Eu faço ideia. E aí Oxi! Ele fazia mesmo. E aí fizemos um livro juntos, foi publicado pela Publifolha. Olha! Pela Publifolha, uma editora muito importante. Sim. E aí foi uma grande festa, né, ao longo daquela coisa dos 100 anos. Da festa. E eu era o único não descendente que participava. Eu tive um programa uma série de televisão num canal japonês que chamava Sabores e Saberes do Japão, no Brasil, né? Então foi um programa feito, todo produzido pela Fundação Japão, a convite do diretor do Jô Takahashi. E a gente visitou, passeou, continuando. Nossa. Aí naquele ano eu praticamente vivi o Japão. Os 2 anos antes da festa dos 100 anos. Então, assim, era um Japão, mas que se falava de Brasil. E aí a Prazeres da Mesa me pediu para ser colunista. Pronto. Eu fui colunista também da Prazeres. O jornal Nipo Brasil me deu uma coluna semanal. Nossa! Eu tinha uma coluna chamada Bons de Hashi, porque tem os bons de garfo. Ai, adorei. Então, eu escrevi durante 2 anos, né? E tive a oportunidade de ser um dos poucos brasileiros que participou das aulas e tudo mais. E aí, para completar, fechar com chave de ouro, a festa dos 100 anos, a chefe de cerimonial e jornalista Cláudia Matarazzo era chefe do cerimonial do Palácio do Governo. Nossa, eu lembro disso. Eu lembro. Minha amiga até hoje. E aí a professora Lumi Toyoda, que era a professora de etiqueta japonesa, me levou para conhecer a Cláudia e dar uma ajudada no menu. Então, assim, eu não executei a comida, mas eu dei meus pitacos. Entendi. Palpites. E aí, depois de muitas reuniões, eu sugeri junto com o pessoal que fez o buffet. Assim, foi só uma questão de dar uma opinião, mas assim, para mim foi uma honra, porque a gente estava recebendo o príncipe do Japão, que hoje, na verdade, hoje é o imperador. E aí a gente fez eu lembro que tinha uma entrada, uma salada de palmito e pupunha, que estava super na moda na época, tô falando de quase 20 anos atrás. E eu lembro que era fraldinha. Foi lá pra 2010, foi por aí, não foi? Por aí, foi. Eu lembro. E era a gente fez uma fraldinha com molho de jabuticaba e mandioquinha. Ai, que delícia. E eu me lembro que na sobremesa era uma mousse de manga. Tem coisa mais brasileira? Não tem. E eles ficaram encantados. Eu não participei, eu não cozinhei, mas eu dei pitacos. No cardápio, claro. No cardápio. E a Cláudia Matarazzo... No cerimonial, né? No cerimonial. E ela sempre me agradece. E o ano passado, em março do ano passado, a Cláudia me convidou para ser curador técnico de um livro dela chamado Mesa Brasileira, do qual eu também eu comecei dando palpite e eu acabei dando palpite nas quase 300 páginas. E o livro saiu pela editora Senac, e a história é muito engraçada, porque a Cláudia sempre foi uma pessoa muito estudiosa e dedicada à questão da etiqueta, né? Sim. A mesa. E aí ela me perguntou assim: Carlos,
você vai cuidar da parte das receitas e eu vou cuidar da parte da etiqueta. Então, como comer um acarajé? Com a mão, sem a mão, com papel, sem papel. Como comer um caranguejinho toque-toque? Bate no martelo, explode tudo, voa, pá, voa. Então, mas o livro ficou muito engraçado. Eu acho que Cláudia é uma pessoa legal para um dia vir aqui. Ai, por favor. Deixa eu te contar uma coisa. Diga. Que tá aqui assim pra sair. Eu tenho aqui um quadro chamado E aí, Bia? O E aí, Bia, ele fala de situações do cotidiano que acontecem ou aconteceram. E eu trago normas de etiqueta de um jeito bem descontraído. Adivinha quem é minha referência? Tan, 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 tan. Olha, é a Cláudia. Cláudia Matarazzo. É a Cláudia Matarazzo. Ela tá de férias, ela volta no início do mês que vem. E aí eu vou conversar com ela. Ai, por favor. Quem sabe a gente vem junto, né? Isso, por favor. Cláudia, eu tô olhando pra câmera porque eu sei que você vai assistir a gente. Cláudia, a gente se espera aqui muito. Eu sou sua fã. De verdade, verdadeira. E se é amiga, então, do meu querido Carlos Ribeiro, ixi, agora só aumentou o nível de fanzice. Pronto. Então, o livro ficou pronto, já está no mercado, já completou um ano agora em março, chama-se Mesa Brasileira. E a gente faz justamente isso que eu vim para falar hoje aqui, do passeio. E essa cozinha, Bia, ela tem crescido muito nos últimos 15 anos, sabe? Graças a Deus! A gente tem crescido muito. Eu tive meu restaurante na cozinha, que durou 10 anos. Junto com ele, no primeiro andar, eu tinha uma escola. Por lá passaram N pessoas. Eu sei. E a gente tinha uma programação desde um curso técnico básico até curso de cozinhas étnicas, regionais e Brasil principalmente. O meu cardápio era todo ligado ao Brasil, eu rodava o país. O Picadinho. O Picadinho que ganhou vários prêmios. Foi. Como o melhor de São Paulo. Então, assim, a gente vai acumulando um monte de coisas boas. E aí, depois disso, eu fiquei durante 10 anos fazendo um calendário de passear pelo Brasil no verão, um tipo de comida, fazia um barreado do Paraná, depois fazia um carreteiro. E a gente teve uma grande oportunidade de mostrar o nosso Brasil. E com isso, eu imagino, depois que eu consegui ganhar o prêmio pelo Paladar Estadão, com o melhor picadinho de São Paulo, outras pessoas tiraram dos seus baúzinhos as receitas. Cada um tem o seu picadinho. E tem uma coisa, Bia, que eu acho muito democrático na cozinha brasileira e na cozinha como um todo, é a palavra que diz modo de fazer. Então, cada um faz do seu jeito. Lógico, Se não gosta disso, bota aquilo. E aí vai sobrevivendo. Então, esse tipo de trabalho vai fazer a gente mostrar o quanto nós somos ricos e o quanto nós temos as nossas próprias técnicas. E aí, em 2018, eu consegui terminar uma pesquisa que era o livro Comida de Santo que se Come, que é um livro que fala sobre a cozinha dos orixás. Isso, importante a gente falar disso. E aí foi um sucesso na Bienal de São Paulo, os alunos de todas as faculdades foram, eles queriam que aquilo virasse uma disciplina. É verdade. Só para fazer a comida de orixá. E eu pude viajar a outros países para apresentar esse livro. O livro Comida de Santo, ele viajou à Feira de Frankfurt, do qual eu fiz um jantar lá num hotel, que era o ano do Brasil, na feira. E depois o livro foi para Itália, Inglaterra, Argentina, viajou. Aí veio a pandemia e acalmou todo mundo. Mas foi um livro de sucesso, ele esgotou. Dentro desse livro a gente abriu uma coleção chamada AG1, que em Yorubá quer dizer coma bem, ou não é assim uma coisa de... Tá, AG1? AG1. AG1. Tá, a palavra quer dizer como se fosse um bom apetite, mas assim, para facilitar, é tipo isso, comamos bem, né? Ou que abençoe essa comida e tal. Algo assim. E daí eu decidi não fazer mais sozinho e convidei outras pessoas para escrever junto comigo. Convidei para fazer... Depois os orixás foram divididos em pequenos livros. Teve um livro grande com mais de 200 páginas, que é o Comida de Santo que se Come. E aí depois nós começamos com Oxum, doçaria fina, e a gente fez um apanhado de todas as receitas que levavam gema. Não era exatamente a comida do orixá, porque também não é um livro religioso. Sim. É um livro que aborda... Referência. Isso. E é um livro de gastronomia. Referência. E a professora Lúcia Soares, ela foi a que prefaciou o livro da Oxum. Conheço. E aí, no final do livro, a gente já dava...
que a palavra agora está na moda, um spoiler. Spoiler. Nos próximos livros. E isso foi em 2019. E a gente já deixava o QR Code com 3 receitas para dar aquela... As cenas dos próximos capítulos. Exato. Aí nós convidamos a chefe Bel Coelho, que também A Janaína, não foi também? A Janaína não pôde ir porque ela já tinha um outro contrato numa outra editora que não podia na época ir com a gente. Mas eu chamei. Aí depois disso foi a chefe Ieda de Matos, que escreveu sobre o Iemanjá, aves e pescados, né? Porque todo mundo acha que Iemanjá só come o peixe, mas tem uma série de outras comidas que o orixá se alimenta e prefere. E aí, para fazer beijos, a gente convidou a chefe Ana Célia, que é uma chefe maravilhosa de Salvador, para fazer a comida das crianças. Das crianças. Né? Mas aí a gente fez até o Iemanjá. Então a gente agora está num suspense, esperando... Tem spoiler aqui? Não. Ainda não. É porque assim, a gente está numa fase de recuperação financeira, né? Eu entendo. Pós-pandemia. Pós-pandemia. Eu entendi perfeitamente. Mas vai rolar. Quem sabe alguém que está assistindo a gente aqui. Exatamente. Eita, lá. Né? Vai lá procurar a editora Arolê e dá esse gás pra gente. E aí, no período pós-pandemia, eu pude construir junto com a Cláudia Matarazzo, a convite dela mesma, esse livro Comida Brasileira, que saiu pela editora Senac. Eu tô querendo também fazer um que já tá bem adiantado, chama-se Sou do Dendê. Eu tenho até uma tatuagem aqui, ó. Deixa eu ver. Já vi. Hashtag Sou do Dendê. É um livro que aborda as receitas que eu já construí. Sim. E as que já existem usando o Dendê. Então eu sou um apaixonado. Tem algo mais brasileiro que Dendê? Me fala. Tem. Não. Né? Dendê. Até eu acho que o temperamento a gente fala assim, é de Dendê, né? Porque é um gosto forte. E a gostoso, pessoa, né? Viciante. Tem uma personalidade forte. É. E aí, quem planta colhe. E nesse tempo todo da pandemia, eu comecei a fazer uma série de outras coisas, e entre elas, eu já tinha vendido o restaurante, graças a Deus, final de 2018. Foi demais, né? Não, eu tive muita sorte, Bia, muita sorte. Porque a minha irmã falou que não podia mais, que ela estava cansada. Eu conheci a sua irmã. A Flávia. E aí, depois disso, foram aparecendo coisas. Daí eu já estou dando consultoria. Já era para passar 3 meses, já tem mais de 3 anos, lá no Panelão do Norte. Que bom. Que é uma casa maravilhosa, que fica na Penha. Na Zona Leste. Na Zona Leste. São 2 casas lá, bem pequenininhas. Cada uma tem 360 lugares. Pequenininha? Nossa, com que palco, grande. E a gente faz o melhor baião de 2 de São Paulo. Desculpe os outros. Eu quero ir lá. Eu vou lá. Exatamente. E tem uma programação de música ao vivo. Tem um palco. Pra você ter ideia, um palco. A gente pode gravar um dia lá. Podemos. Não é? Exatamente. Será um prazer falar com a nossa assessora Carol Paoli, que é a nossa assessora de imprensa. A gente marca tudo. Vambora. Eu acho que com a Carol da parada é mais fácil. eu parar quieto. E aí, lá a gente tem um cardápio gigantesco do Nordeste. E aí a gente começou a ampliar também com outras oportunidades do cardápio brasileiro. Claro que o baião é o... É lógico. Chega lá e pede o baião. Como eu não ia no meu, pede logo o picadinho. Mas esse mês agora, do mês de junho até meados de agosto, nós estamos de segunda a sexta com um festival de caldos e sopas. São 10 tipos de caldos. Aí a gente vai trocando, sabe? Tá. E alguns do Brasil, aqueles mais favoritos. A gente tem uns caldos que não pode deixar de ter, tipo... Cebola. Cebola tem que ter. Queijo. Não, e fora que a gente bota tudo isso à vontade. Tá. Os acompanhamentos, né? Eu dou prejuízo nesses lugares, sabia? Porque eu amo. Daqui a pouco eu tô indo pra lá. Porque a gente tem que ir também para poder provar aquilo que a gente está promovendo. Lógico. Então, esse festival, o Panelão já existe há 22 anos, eu estou com eles há quase 3 e alguma coisa. E é muito bom, porque a cozinha, eu falo que ela não tem fronteiras. Eu falo que quem cozinha sabe... Tem uma liberdade, porque de um limão faz uma limonada, de uma cebola faz uma sopa. Eu já comi. Vamos ver se você se lembra. Carlos Ribeiro cozinhou uma paella. Eu lembro. Você lembra? Lembro. Deliciosa. Lembro. Arroz negro. Lembro Arroz direitinho. negro, arroz Lembro negro. direitinho. Naquela época eu estava fazendo muita coisa com o pessoal da Rosene e da Abipex, que era a Associação Brasileira de Carne Suína, né? Isso mesmo. Que é uma carne maravilhosa também, opa. né? Então, assim, eu já tive a oportunidade de fazer e ainda vou fazer muitos mais trabalhos, né? Deus quiser. Essa semana, esse período agora juninos, eu estou fazendo um café da manhã lá na Moreira, que é uma loja de design,
mas que tem um café lá e eles me chamaram. Então, assim, vai ter tudo que a gente gosta num café da manhã ou numa festa da manhã nordestina. Vamos fazer canjica, que vocês chamam de canjica, a gente chama de munguzá. Munguzá, é. Cocada, bolo de milho, bolo de mandioca. Eu tô nessa fase do Junina. Muito bem. E é legal porque as pessoas confiam em mim, já é um referencial. Ué, e como não confiar? Me conta. Ah, mas tem os que desconfiam, né? A gente não pode agradar todo mundo, né? Não, eu nem me preocupo com isso. Também não, tô nem aí. No alto da minha vida, eu quero mais, como diz Rita Lee, eu quero mais a saúde, entendeu? O resto eu vou resolvendo. Acho que esse é um lema do brasileiro. Mas a cozinha brasileira, ela tem essa maravilha, né? E com essa liberdade, eu tive meu período no restaurante durante 10 anos. Não foi uma prisão, foi um trabalho como outro qualquer que toma tempo para dar certo, demanda muita dedicação. Técnica, técnica, mas eu sempre falo, esse negócio de dizer que tá corrido no tempo, não, tá corrido, mas tem que dar tempo e você tem que ter o seu tempo. Então, assim, eu sou muito chato, às vezes, assim, tenho uma faminha, assim, de ser muito rigoroso e não pareço, porque eu sou muito bagunceiro, esculhambado, muita vontade, mas eu faço bem feito aquilo que eu faço. E aí agora, nesse período da consultoria, eu pude dar consultoria num restaurante lá em Votuporanga. Eu fiz um restaurante gigante lá para uns clientes meus que me chamaram, não me conheciam, mas tentaram também várias vezes falar comigo, não conseguia. E aí, como eles eram evangélicos, até fizeram uma oração para eu atender. Olha, tá vendo? O poder da oração, o poder da fé. Para eu atender o WhatsApp, eles assim, nossa, achava que ia. E a mulher, não, eu tinha certeza que ele ia atender. E aí agora eu tô fazendo um projeto que é um projeto meu, sozinho, mas é muito bom, mas não sozinho, com várias pessoas, eu entendi. Né? E chama-se... É porque eu adoro botar hashtag em tudo. Viagem na cozinha. Tá. É uma hashtag que já existe e tal, mas o que é o Viagem na Cozinha? Eu vou fuçando os meus amigos, vendo quem tá aqui, quem tá ali, e aí a gente faz... Eu vou até o lugar, faço aquilo que a pessoa quer fazer e dá aula. O mês de maio eu fui a Porto Alegre, na verdade eu fui ao Rio Grande do Sul, na cidade de Ilópolis, conhecer as fazendas de mate, de erva mate. E aí fui no Museu do Pão, já surtei, já fiz um jantar para 30 pessoas. É bem Carlos Ribeiro. Aí eu fiz... Não, e foi mais engraçado assim, fiz logo um pão de dendê, um pão com dendê dentro, e depois eu fiz um baião de 2, que não era hábito deles comer, a gente fez um baião de 2. Aí eu tinha que... E sempre tinha que harmonizar tudo com o chá. Aí eu falei pra Ariana, que é a pessoa que cuida dessa história da fazenda e da associação de chá mate, né? Da erva mate. E daí a gente harmonizou. Foi um primeiro jantar na minha vida que não teve cachaça. Foi tudo na base do chá. E aí depois a gente fez uma sobremesa que era um manjar tradicional. Tá. E a gente fez uma calda de chá mate. Ficou muito legal. Olha, matcha não? De erva mate. Tá. Eu ainda tô me acostumando com essa questão da isso erva que eu falei, mate. E foi muito legal. E eu fiz agora recente também a Fazenda a Fazenda de Macadâmia, que é em Bocaina, né? Fiz também várias receitas que já existem, mas trocando a castanha de caju, o amendoim pela macadâmia. Também foi um jantar, um almoço, assim, para umas, sei lá, 60 pessoas. Nossa! Então, viagem na cozinha. Aí depois fui para Brasília, aí pediram fazer comida baiana, e agora devo voltar para Brasília de novo em agosto. Domingo, sábado agora... Viu como eu não conseguia trazer o senhor pra cá? Tá vendo? Sábado agora eu tô indo pro Maranhão para fazer uma pesquisa para uma exposição que vai acontecer no ano seguinte sobre a cozinha do Maranhão. Na verdade, sobre o Maranhão, mas eu vou fazer a pesquisa. Aí aproveito e vou ver o São João de lá, que é o mês inteiro, né? É mesmo, é. De lá, quando eu voltar, eu vou para Vitória. Santo Onofre. Ah lá, tô falando. Vou para Vitória, ficar acho que uns 10, 15 dias dando aula de acarajé. Lá em Vitória e fazendo um jantar sobre o livro Comida de Sá. Depois eu vou para Ilhéus e aí, por enquanto, agosto eu vou para Brasília de novo. E aí, tomara que o ano vá bem devagarzinho para eu dar tempo de cumprir essa agenda. E o legal, Bia, de tudo isso é fazendo o que é nosso, o que é da nossa cozinha. É isso que eu ia falar. Nós temos aqui um mundo, as pessoas, principalmente muitos brasileiros que eu conheço, preferem cozinha francesa, até chefe de cozinha. É minha referência. A gente pode ter referência, pode construir e deve construir identidade do cozinheiro e do restaurante. Sim. O que eu não gosto e me dói mesmo, muito, é supervalorizar lá e super menosprezar aqui.
Nós temos o mundo aqui, não temos? Sim. E outra coisa, nós temos, assim, dentro da nossa formação do tempo do país, 500 e poucos anos, nós temos os povos originários que têm as suas técnicas, né? Sim. A gente tem uma infinidade de técnicas que são utilizadas pelos povos originários e depois também pelos portugueses que fazem parte da nossa cozinha, dos nossos ensopados, refogados e da própria cozinha africana também, que ela está muito presente. Então a gente precisa aprender algumas técnicas, claro. Mas, por exemplo, você quer me dizer que bolear uma massa de acarajé que não é fácil, não é uma técnica? É uma técnica? Lógico que é. Não é? Você fazer uma tapioca, virar uma tapioca, não é uma técnica? Lógico que é. E não aquela tapioca pronta, né? Que a gente só põe Não. Pegar a mandioca, eu acho até melhor falar. Extrair tudo da mandioca. Tudo da mandioca. A goma, tudo. E fazer, né? E o uso da folha da bananeira. O mês passado, eu junto com mais a chefe Tânia Romão e o professor Wilson Caetano, que é professor da Federal de Salvador, da Bahia, nós fizemos uma aula utilizando algumas técnicas, né? E aí a gente falou que, inclusive, até essa forma da gente cortar a verdura em cima da panela é um tipo de técnica. Talvez não seja a técnica que você aprendeu um chiffonade. Exato, alguma coisa assim. Mas é uma forma de se fazer, a forma de se mexer, os doces em compotas. Por exemplo, na cozinha afro-brasileira, né, a gente tem algumas comidas que eu gosto muito de fazer usando a folha da bananeira. Você conhece a empresa Folha da Bananeira? Claro. Da Gorete do Enio. Beijo pros dois. Beijo, meus amigos queridos. Pois essa semana eles estão produzindo 60 peças de uma das coisas que eu pedi. Eles fazem umas comboquinhas, coisa mais linda. Eu consumo sempre. Manda um beijo pra eles, viu? Sim. Meus amigos. Eu falei com a Gorete hoje de manhã, eu falei, e aí, tá pronta a minha encomenda? Mas você falou que você vinha falar comigo? Não. Eu acordo muito cedo, Bia, e assim, eu já começo apitando. Vambora. Então, assim, eu tenho feito muitas coisas utilizando a folha da bananeira. Aí, como eu vou pro Espírito Santo, já fiz a minha encomenda de lá, porque as pessoas ficam encantadas. Lógico. Além de ser um trabalho bonito, uma coisa artesanal, nossa, né? É uma coisa que é super ecologicamente correta. Correto, é isso mesmo. E eu faço coisas muito bonitas, né? Quer dizer, a técnica já existe para você embrulhar um abará, um macaçá, né? Um ocuru. Então, um ecuru. Então, são técnicas da cozinha afro-brasileira e que tem uma beleza plástica, estética muito bonita e que tanto cozida no vapor quanto a folha espalhada como fosse um jogo americano. Sim. Ou um adorno. Decorativo. Decorativo. Eu vi hoje de manhã, a Gorete até postou umas coisas bonitas que era o guardanapo enrolado com um pedacinho da folha de bananeira, um lacinho e uma flor. Olha, pronto. Super bonito, né? Um pedacinho de capim. Acabou-se. Uma fita do Seu do Bonfim. Então eu tô com eles há mais de 14 anos. São os queridos. São e eles me adoram, eu gosto muito dos dois, me prestigiam bastante. E só dedicar para fazer aquele trabalho bonito, né? Que eu digo que é a moldura da minha comida. Não é? É a moldura da minha comida. E aí você termina a refeição e tá lá. Então, nesse evento que eu vou fazer agora, da Festa Junina, vai ter, você viu o baião, naqueles bolzinhos de coisa, e vai ser um outro lá, uma farofa de cuscuz nordestino. Eu vou servir numa que parece um barquinho. Eu sei, eu já vi. E por aí vai, né? Que eles são muito queridos. Então, assim, você vê, o mundo é grande, mas o muro é bem apertadinho. Concordo. Ô Carlos Ribeiro, me fala uma coisa. O que a gente pode levar desse bate-papo de falar de ingredientes brasileiros? O que eu tô falando de ingrediente brasileiro? Coisas que aqui tem, por exemplo, um tucupi. Não é verdade? Como é que a gente vai conversar nem 1 hora, 2, 3, 90 horas sobre cozinha brasileira? Isso não existe. Gente, não existe. Só isso não existe. Então, eu acho que a gente podia elencar alguma... A gente não combinou nada, por isso que eu estou colocando aqui alguns ingredientes ou produções e falar dessa brasilidade, desse respeito à ancestralidade, dessa religiosidade, que isso sim é Brasil. Sim. E que as pessoas tendem a voltar graças à mídia. Sim. Eu falo muito da Janaína, eu quero muito conhecê-la. Eu estudo muito, eu conheci muito o Jefferson, eu sei que ela tem uma outra linha, mas enfim... levar o que é nosso
pra fora. E Sim. se levar ainda a ser premiado para tudo, Brasil, né? Ela tem feito um trabalho muito bonito. Recente, a última vez que eu vi Janaína foi nas Águas de Janaína. Que eu não consegui. Não conseguiu ir. Não consegui. A festa completou 13 anos, ela tinha sido suspensa por causa da pandemia. Da pandemia, é. E a festa foi muito bonita. As Águas de Janaína começou a gente batendo um papo e falando assim: eu sou muito festeiro, né? Vamos fazer, e ela também não, vamos fazer uma festa aqui e tal, não sei o quê. Aí virou aquela coisa grandiosa que eu disse, eu até brinquei na última vez agora, porque a gente fazia 2 anos que não se via praticamente, né? Por causa da pandemia. Aí, eu lembro que quando a gente foi falar, a festa tomou uma dimensão tão grande que eu brinquei assim, nossa, as Águas de Janaína viram Lollapalooza, porque tinha uma programação... Muita divulgação, Não, tinha assim, no dia, eu imagino que deva ter, eu não sou muito bom, né? De olhar assim e quantificar, mas... O povo na rua. Não, tinha um palco gigantesco, né? O Otto veio cantar... a Vai sempre veio, as Baianas do Camisa Verde e Branco, que é a minha escola de coração. E a gente quase não pôde fazer tudo que a gente fazia antes, porque era gente demais. A gente dançou parado no lugar. Eu tava aqui, sabia? Naquele dia, a gente até se falou de manhã, eu tava aqui na TV. Eu falei, isso aí, vem, bota sua roupa branca e azul e venha. Então essa festa tomou uma dimensão e é o calor da brasilidade. Aí a gente serve lá caldo de sururu, banjá... E assim, uma das coisas que representam também, e é uma festa de agradecimento, né? Lembrei agora o que eu ia falar. E a Janaína falou e a dona Carmen falaram uma coisa no dia pra mim que me emocionou muito. Que na anterior, 2 dias depois que a festa teve, antes da pandemia, era a pandemia. É verdade, porque foi ali em março, é verdade, Exato. A pandemia veio. E a gente fez a festa tipo 2, 4 de março, e logo na sequência fecha o mundo, né? E aí eu falei, nossa, eu nem me toquei. Aí eu comecei a chorar de emoção, porque... Estamos aqui, né? Estamos aqui vivos, e os três vivos, né? Estamos aqui, né? Estamos aqui. Foi 15 anos do Dubai e 13 anos de festa. Então, se não tivesse parado, eram uns 15 anos de festa. Mas não tem problema. Eu vou fazer tudo diferente. Vamos dizer assim, eu sou uma pessoa uma brasileira que foi morar fora do Brasil. Pronto. E lá eu descubro, nesse lugar que eu tô fora do Brasil, que o Carlos Ribeiro tá na minha cidade, lá fora do Brasil. Daí eu falo assim, Carlos Ribeiro, eu sei que você não gosta de fazer festa. Eu sei que você não gosta de cozinhar. Eu sei. E eu sei que você não gosta de cozinha brasileira. Se você pudesse fazer um cardápio, um menu para, não importa, 50, 100 pessoas, o que você faria para mostrar a nossa cozinha brasileira para essas pessoas? Bom, acho que daí é mais fácil, né? Porque nós falamos do universo. Como é que fala do universo em meia hora? Não fala. Eu faria logo uma muqueca baiana, logo pra detonar com pirão. Porque aí se não tivesse mais nada, já tava... Já pronto, já deu. Aí não tem fim, podia fazer um baião de dois, mas também eu gosto de fazer uma acarajé, entendeu? Já fazia uma acarajé, mas assim, uma cocada. Eu tenho do coco, eu faço, né? Mas aí eu posso fazer um manjar... porque leite de coco tem no mundo inteiro. E quando eu dou aula para os japoneses, eu dou aula especialmente para grupos fechados, né? Há 16 anos tem um grupo de uma empresa japonesa que faz um turismo para japoneses no Brasil. A Quickly Travel da Mamãe Fumioka, e eu sempre dei aula para as esposas dos expatriados. É uma palavra que eu não gosto. Expatriado, mas assim, parece, né? Que não tem mundo. Mas exatamente. E eu dou aula de cozinha brasileira para as japonesas com tradução do português para o japonês, com 2 pessoas que traduzem para mim. Então a aula parece um programa de televisão. Eu falo e paro. E isso são para 15, 20 pessoas. Acontece 2 vezes por mês durante um ano inteiro. A pandemia parou e a gente retomou. E aí a primeira aula que a gente faz é a aula de muqueca, porque elas conseguem fazer aquilo no Japão. O Japão tem um tipo de utensílio parecido, não é? E aí não tendo dendê, não tem problema. Elas fazem uma muqueca capixaba. Sem porque eu mostro as 2 possibilidades. E você também, e uma coisa que eles gostam muito mais do que a gente é o tucupi. Eles surtam no tucupi. Explica o que é o tucupi pro pessoal, então, que nem todo mundo sabe, né? Então, o tucupi, ele é uma variação, né, decorrente da mandioca, é um caldo que é passado por um processo, que ele vira um caldo que parece ser azedinho, parece estar estragadinho, mas ele é maravilhoso. E a gente faz forte. É forte, a coloração dele é belíssima, um amarelo bonito. E ele é feito da mandioca ralada, ele passa por um processo de fermentação. Depois ele é decantado através de um recipiente de palha chamado tipiti, que é
feito de palha, um trançado indígena, uma técnica de trançado indígena, que com o peso ele vai gotejando e saindo, e ali é o caldo tucupi. Que bonito! Super bonito. Não é né? bonito? É. E aí, quando eu tinha o Na Cozinha, no mês de outubro, eu tinha a festa do Verupê. Não, Verupê é o nome do mercado. Chamava Sírio na Cozinha. Eu fazia as comidas do Sírio na semana do Sírio de Nazaré. Então, o Na Cozinha foi um grande museu de comida ao céu aberto. É história então, viva. E para quem mora aqui em São Paulo, principalmente em São Paulo ou no Brasil como um todo, tem uma loja que eu gosto muito, uma loja física, que chama Kombu. Conheço. Da Marina. Conheço. Né? E ela tem lá tucupi e manda pro Brasil inteiro. Então, assim, todas as comidas que eu quero fazer do Pará, a gente vai na Kombu. Sabe o que eu fui pedir outro dia pra ela? Deixa eu lembrar o nome. É o tomate... Pera, não é cobiu. Pera, cá. Ai. Era uma aluna minha, Tassiana, que pediu esse tomate. E ela tinha. Manacubiu. Nem eu sei o que é, tá vendo? Viu? Só tinha. Que a gente aqui aprende muita coisa também. Exato. É tipo um tomate. Que tem lá, né? É, manacubiu. Eu sempre pego lá... Você não sabia? Não, Nossa, então. Ai, volta a gravação. Põe várias vezes. Verdade? Claro, a gente tá aqui pra aprender. Com certeza, porque... Pra mim, você eu sei que a gente não sabe de tudo, mas eu falar uma coisa que você não sabe, nossa, eu tô demais. Pois é, nem vi rapidamente, né? E nem vi rapidamente em alguma postagem, não. Fala com ela. Exatamente. Ó, Marina, delicioso. Eu quero saber o que Marina, é isso. Pode falar, Manacubiu. Manacubiu. E a Marina tomate. É uma grande divulgadora da sua própria cultura. E eu acho que entre setembro e outubro eu tô chegando lá porque eu quero esse ano assistir o Viagem na Cozinha. Bonito. E às vezes eu vou justamente para aprender, para comer, para me divertir e fazer as duas coisas, né? Então... A gastronomia brasileira anda junto com a religiosidade, né? E outra coisa que eu amo na gastronomia brasileira. Existe, esse aqui é meu prato, que eu vou lá, peso, como no meu almoço, o prato individual, à la carte... Mas muitas produções nossas, isso lembra o Japão também, o povo oriental. Sim. Elas são compartilhadas, isso pra mim é lindo, que nem a moqueca, compartilhado. O próprio, o arroz que o senhor falou, peraí, como é que chama? Porque agora eu tô pensando no manacubi, olha que coisa louca. O baião de dois. Ele tem um individual, mas o legal é você pegar ali aquele queijo... Ele esticar lá. Esticar o chiclete, a gente fala de chiclete, né? Estica e põe. É compartilhado, isso é lindo. Isso é lindo. Isso é muito bom. Isso é lindo. E a gente tem outros arrozes. Eu tenho até uma sequência de receitas que eu fazia no restaurante, que era no mês do meu aniversário, que é em novembro, nós fazíamos o arroz de festa. Tá. E aí eu convidava os meus chefes mais chegadões. O que é arroz de festa? Minha mãe dizia que eu era um arroz de festa, porque... Mexeu, tudo eu queria fazer uma festa. Então, minha mãe me chamava de arroz de festa ou de festinha ambulante, porque eu fazia muito barulho. E aí eu adquiri muito isso, porque o Na Cozinha ele teve essa pegada, esse papel da afetividade, né? De ser uma afetividade que cada um tem a sua. Então, eu lembro que no arroz de festa, a Tereza Paim fez o arroz de alçá, o Paulo Machado fez um arroz lá do Pantanal. Isso era todo ano, a Ieda fez, a Janaína sempre fazia o arroz de puta rica, que era pra causar a coisa toda. Então a gente sempre teve, e isso acontecia todo mês de aniversário. O que é esse arroz de puta rica pela madrugada? É um arroz maravilhoso que ela faz, sempre nos cardápios dela, que é uma história que tem a ver com alguma coisa no Goiás, uma coisa assim. Essa é nova pra mim. Não, você dá um Google e bota lá, Janaína Rueda, arroz de puta rica, você vai aparecer umas referências. E eu lembro que quando começaram aquelas primeiras feiras que se tinha com o chefe de cozinha, a Janaína fez, e eu fazia o buraco quente de picadinho, e eu gritava, buraco quente, ela gritava, arroz de puta rica. E assim que a gente acabou tudo, quando todo mundo estava querendo vender alguma coisa, a gente já tinha terminado o nosso estoque de cozinha, né? Isso foi uma das primeiras feiras que saiu, que o Fogaça organizou com o Tchetcho. Eu conheço, Gonzalez. Exato, né? E era dentro da Galeria Vermelha. Não, a gente pensou uma coisa pequena que parou a cidade, cresceu de uma forma astronômica. E eu lembro que a capa do jornal, eu ainda tenho ela no meu celular, era assim, chefes barraqueiros, assim. E tinha de todo tipo de gente lá, né? Desde gente calma, gente alterada como o Janaína e como eu.
Né? Mas isso que é a alegria da vida, né? É a melhor gente, parte da poxa, vida, é essa. Então, cozinha é festa, né? Cozinha Cozinha festa. brasileira, então, como que não pode, gente? É festa. A gente, uma coisa que eu sempre digo, cozinhar para as pessoas é sempre um momento de festa, de plenitude. Mesmo que às vezes as pessoas até briguem, porque família briga mesmo. Ou se alguém, como numa novela, joga uma taça na cara do outro de vinho, né? Mas assim, tava ali reunido para alguma coisa. Então, eu já fiz. No velório da minha mãe, eu tive que fazer um coffee break para os convidados. Então, mas assim, é um momento de celebração, porque minha mãe era muito católica e tinha muitas rezas e as pessoas iam rezar sem comer, né? E na cultura mineira, a gente falando da questão da religiosidade, outras religiões também elas vão à mesa, né? Existe uma tese de doutorado muito legal de uma professora da PUC, que eu não lembro, eu sempre esqueço o nome dela, eu devia ter vergonha na cara. Ela escreveu um livro muito bonito chamado Religião Vai à Mesa. E aí, era mais ou menos uns artigos e uns TCCs que eu orientei, em que mostrava que na religião católica a gente tem muito forte a religiosidade no alimento na Semana Santa, né? Tem mesmo. Minha mãe, ninguém comia... Não, ela não comia carne o mês inteiro. Na quarentena. Na quarentena, eu comia... E a gente, na quaresma. eu só comia peixe na sexta, porque eu não era católico. Mas, assim, tem essa coisa muito forte. Lá em casa não se varria a casa. Os santos eram cobertos de costa para a rua. Então, tudo isso é muito importante. Eu pude orientar alguns trabalhos também de alunos meus na FAP, em outras escolas, que falaram sobre a comida caché, a comida judaica. Lá no mesmo na UTEC. Sim, na UTEC, A aluna lá... esqueci o nome dela. Eliana Didio, que foi aluna de vocês na pós e na graduação. Eu que orientei o TCC dela, foi sobre cozinha judaica, que ela faz até hoje. Ela tem buffet, tem tudo sobre comida judaica. Então a gente tem essa gama no Brasil das religiosidades e é o alimento, né, que ele é muito importante e ele está presente nas nossas vidas. Então, na alegria, na tristeza... E onde seja onde for, a gente tá sempre comendo, né? Isso que a gente nem falou das bebidas, né? Nem me fala. Nem falamos eu gosto de cachaça. Eu também. Tô trazendo aqui a Luísa Saliba. Ela é tudo de bom. Não, teve um dia que você me perguntou dela, eu falei, Luísa, falou assim... minha amiga, já tava vindo. A Luísa, já tava escalada. Da Rota do Acarajé. Linda, eu adoro a Luísa. Quando eu dava aula na UTEC, no sábado, aos sábados, eu sempre almoçava lá na Luísa. Ela tava bem no comecinho, né? Ela demais, e ela tem, eu acho que como se fosse uma comunidade de mulheres cachaceiras, né? Muito legal, tem. Já me convidou para ir, opa! E a cachaça é uma coisa muito boa. Então a gente tem essa felicidade, essa alegria de dentro da cozinha brasileira, falaríamos aqui o dia inteiro e o ano inteiro, sem intervalo, no nosso... E deixa eu te falar uma coisa, você não acredita, demorei tanto para te trazer, para conseguir, para falar, para fazer acontecer, adivinha? Acabou? Tá acabando. Tá acabando. Não dá, né? Não, o que a gente faz? A gente não deixa apertar o botão? A gente segura o microfone e não solta nunca mais? O que eu faço? A gente dá uma spoiler, ou então os nossos ouvintes podem dizer o que eles gostariam de ouvir, ou não ouvir nunca mais, né? Chega, não aguento mais, ou eu volto com... Então, deixa eu agradecer aqui. Eu preciso muito falar com você que está aí com a gente, aí da sua casa, aí do trabalho, aí do carro, porque a TV Vivax e o seu podcast, a gente tem a televisão na mão através do celular, né? Que hoje, olha... esse bate-papo incrível com essa pessoa que eu amo do fundo do meu coração, chamado chefe Carlos Ribeiro. Para mim é nome e sobrenome. Ainda eu falo professor chefe Carlos Ribeiro. É assim como que eu seu chamo pai meu e sua pai. mãe chamam, né? É uma pessoa que sabe aquelas pessoas que você gosta de sentar do lado e ficar horas conversando? É exatamente assim que a gente faz. E daí eu já quero deixar aqui meu convite para o senhor retornar, para a gente falar de muito, porque a gente não chegou nas bebidas brasileiras ainda. Exato. Né? E eu vou aproveitar, passar aqui a palavra, o microfone, para o senhor deixar os seus contatos, deixar o contato do restaurante que o senhor está trabalhando lá, dando assessoria, porque se o senhor está lá com assessoria, é coisa boa. Tá. Pode falar. Posso falar. Então, o meu Instagram é chefe Carlos Ribeiro na cozinha. Isso. É bem grande, mas é bom porque a pessoa ou tem problema para escrever ou nunca mais erra. Já salva. Chefe Carlos Ribeiro na cozinha. E o restaurante chama-se Panelão do Norte, fica na Penha, na rua Namachi. É super fácil porque é ali bem no miolo da Penha e tem outra unidade do Panelão do Norte, no Anália Franco. Fora isso, temos mais 2 restaurantes, um de peixes, que também fica lá na Penha, não é?
que é o Ticoatirão, e agora temos o Quintal dos Arcos também, que é de petiscos e steakhouse e tudo mais. E é isso aí, me sigam nas redes sociais. Isso. E é um prazer enorme estar aqui, Bia. Desculpa ter dado tanto furo. Não, furo Imagina, não. Eu nem furava, eu não via. Não tinha nem furo. Não podia, porque a gente vê por que o senhor é tão querido e tão requisitado. Axé. Axé, axé. Queridos, um beijo para vocês. Continuem aqui na Rede Vivax Televisão, a TV em movimento. Aquela TV que tem uma programação especial para você e que só a TV Vivax tem Carlos Ribeiro falando aqui de cozinha brasileira no Pod Vivax. Um beijo, axé para todo mundo. Axé? Axé. Axé.